Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu estou aqui com uma espinha no rosto, aqui acabando com a minha autoestima aqui, tá atacada. Mas vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando Doutrina e Convênios, sessão 72, tá bom? Nessa sessão aqui, antes que eu me esqueça, eu quero agradecer, tá bom? As mensagens de vocês aqui no YouTube, tá bom? Eu fiquei muito emocionado com algumas mensagens de eu ver o carinho que vocês têm pela liderança, pelo bispo de vocês. Não tem coisa melhor do que a gente ter servos autorizados do Senhor, servos inspirados por Deus para nos guiar, tá bom? Então, gratidão pelas mensagens de vocês. E vamos lá, então, aqui o estudo, nós estamos estudando Doutrina e Convênios, seção 72, na qual diz que os élderes, né, devem prestar conta ao bispo, e é chamado um novo bispo aqui, também nessa sessão 72, tá bom? Neil K. Whitner. E aqui a gente continua, então, a partir do versículo 16 em diante aqui, que faltou nós estudar. O versículo 16 diz assim: E agora em verdade vos digo que, como todos os elders desta parte da vinha, deve dar conta de sua mordomia ao bispo dessa parte da vinha. Então está falando na questão de área geográfica, né? Se você pertence a uma área geográfica, você vai prestar conta àquele bispo ali, tá bom? Não um outro bispo que é outra área geográfica. Então ele vai falar aqui. Aqui vai falar bastante sobre a questão da mordomia, sermos mordomos fiéis, tá bom? E vai falar algo bem interessante também sobre como uma carta de recomendação. Essa carta de recomendação era para entrar em Sião, para receber uma herança em Sião. Aqui dá para nós fazermos uma aplicação de nós podermos receber uma herança no céu, tá bom? Então nós precisamos de uma carta de recomendação, né? Na verdade, tem um discurso na conferência chamado, deixa eu dar uma olhada aqui que eu anotei o nome, recomendados ao Senhor. Eu lembro desse discurso aqui, meu amigo Adriano. Forte abraço, Adriano, aí do canal Meu Propósito. Ele deu uma aula, né, uma mensagem sobre essa conferência aqui, quando foi recomendados ao Senhor, do Elder Hasba. E fala sobre uma pessoa, né, que estava partindo dessa vida, mas queria partir recomendado ao Senhor, ou seja, tendo uma recomendação para o templo, tá bom? Então, o entrar no templo, ter uma recomendação no templo, é um símbolo também de ser recomendado, né? De ter uma recomendação para entrar no reino celestial, tá bom? É como se fosse um símbolo. E aqui vai falar sobre uma recomendação, tá bom? Para aqueles que deveriam entrar na cidade de Sião. Então, também precisava ser recomendado ali como um mordomo prudente, fiel também, tá bom? De igual modo, para nós entrarmos no reino do céu, também precisaremos ser mordomos fiéis, né, prudentes, conforme a mensagem aqui traz, né, esse contexto dessa parábola. Então vamos lá. Aqui, então, a partir do versículo 17, diz assim: um certificado do juiz ou bispo. O bispo, ele é um juiz em Israel, é disso que está falando aqui. Esse certificado seria como se fosse essa carta de recomendação ou essa recomendação para o templo, tá bom? Então aqui diz: um certificado do juiz ou bispo desta parte da vinha ou do bispo de Sião torna acessível a todos os homens e satisfaz todas as coisas, para que ele receba uma herança e para que seja recebido como mordomo prudente e como trabalhador fiel. Caso contrário, não será aceito pelo bispo de Sião. E agora, em verdade, vos digo que todos os elders que prestar conta ao bispo da igreja, nessa parte da vinha, seja recomendado pela igreja, ou para a igreja ou pelas igrejas, para trabalhar, para que para que ele e seus relatórios sejam aprovados em todas as coisas. Então, aqui está falando sobre esse certificado, né, que é uma recomendação que se tinha ali. Até mesmo no Novo Testamento tinha essa questão de uma carta, né, de recomendação ali, quando uma liderança ia para eles identificar que realmente era um líder autorizado ali, tá bom? E Paulo, ele usa, né, como Paulo, ele plantou a igreja em Corinto, todo mundo conhecia ele ali, ele fala dessa carta e que ele não precisava dessa carta porque eles conheciam o apóstolo Paulo, né? A gente pode até falar um pouquinho disso aqui depois, tá bom? Mas
Eu peguei aqui uma carta, né, de recomendação que Joseph Smith fez a uma pessoa, que é o Oliver Grange, tá bom? Então aqui fala o seguinte dessa carta, o que tinha. Até hoje, né, se uma família vai se mudar para outra ala, ela pode pedir ao bispo, e o bispo pode recomendar alguém que escreva uma carta de recomendação para quando chegar lá apresentar, né? Se o bispo não faz isso, quando a família chega na outra ala, o outro bispo vai ligar para o outro bispo, né, para saber como é a família e assim por diante, tá bom? Então tem essa questão também aqui. Mas na época aqui, como não tinha telefone, tinha que ser essa carta de recomendação aqui. Vejam uma carta que Joseph Smith fez acerca desse Oliver Grange aqui. Oliver Grange, né, lá na Revelação 117, cita o nome dele duas vezes na Revelação 117, tá bom? De Oliver Grange. Aqui diz o seguinte, né, sobre Joseph Smith escreveu. Ah, em uma carta de recomendação, Joseph Smith e outros membros da primeira presidência descreveram Oliver Grange como um homem de maior integridade e virtude moral. Em resumo, um homem de Deus, né? Grande elogio aqui a Oliver Grange. E o presidente aqui, Boy Capeccher, né, do Coro dos Doze Apóstolos, ele ensinou o seguinte acerca dessas palavras, desses elogios para Oliver Grange aqui. Apesar da revelação em 117 citar duas vezes o nome dele ali, não é uma pessoa que nós conhecemos muito, né? Oliver Grange aí. Então teríamos que pesquisar um pouco mais aqui sobre ele. Mas olha só o comentário, né, do Boyka Packer, apesar de nós não conhecermos tão bem assim o Oliver Grange, né? Ele diz assim, ó, a respeito dessa carta de recomendação que Joseph Smith, a primeira presidência, tinha feito, né, de Oliver Grange. Diz aqui: o que Oliver Grange fez para que o seu nome se tornasse uma lembrança sagrada? Não muito, na verdade. Então aqui está falando que oh, não é pelo que ele fez, né? O Barker Packer diz aqui: não foi tanto pelo que ele fez, mas pelo que ele era, né? Pela pessoa que ele era. Então isso fazia dele uma pessoa especial. Não é que ele fez grande trabalho na igreja, mas pela pessoa que ele era, tá bom? Então isso pode ser para nós sermos gentios, bondosos com outras pessoas, né? Então é isso, eu achei interessante esse comentário aqui. E lá, conforme eu estava falando da carta de recomendação, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 em diante ali, o apóstolo Paulo vai falando, né, que ele não precisa de... Agora nós vamos precisar fazer cartas de recomendação, né? Ele fala, vós sois minha carta de recomendação, porque ele havia ajudado aquelas pessoas, batizado aquelas... Então aquelas pessoas conheciam Paulo muito bem, né? De fato, né, que nem eu, que sempre pertencia à minha ala aqui, eu não preciso de uma carta de recomendação na própria ala, né? Todo mundo me conhece, tá bom? Então é isso. Vamos lá aqui, continuar aqui, ó, Doutrina e Convênio, seção 72, a partir do versículo 20. Diz aqui: também em meus servos, e também que meus servos designados como mordomos nos assuntos literários de minha igreja tenham o direito de que, em todas as coisas, pedir assistência ao bispo ou aos bispos. Aqui está falando, né, é, daqueles servos designado, ele colocou aqui dos assuntos literários, ou seja, de publicar a doutrina em convênio, também já tinha sido dado a alguns ali a designação de fornecer materiais para as crianças, né, aprenderem. Então, essa parte que ele falou. Então, ele está falando que esses que foram designados, eles tinham o direito de pedir ajuda ao bispo ou aos bispos para fornecer materiais para que eles pudessem publicar, tá bom? Publicar aí Doutrina e Convênio e outros livros para as crianças conforme lhe haviam sido designados. Então a revelação continua aqui, ó. Para que as revelações sejam publicadas, conforme eu acabei de falar, e chegue aos confins da terra, para que também obtenham fundos e beneficiem a igreja em todas as coisas, para que também sejam aprovados em todas as coisas e sejam considerados mordomos prudentes. E agora eis que isso será um exemplo para todos os ramos
da igreja, em qualquer da terra que forem estabelecidos. E agora termino minhas palavras, amém, né? Então aqui ele fala desse direito, né, de receberem ajuda ali para publicar doutrina e convênio e outros materiais da igreja. Essa sessão vai até o versículo 26, a gente está no 24, falta 3 versículos, vamos finalizar aqui, ó. E alguma das palavras acrescentadas às leis do reino concernente aos membros da igreja, os que forem designados pelo Santo Espírito para subirem a Sião, e os que tiverem o privilégio de subir a Sião, que levem ao bispo um certificado de 3 élderes da igreja, ou um certificado do bispo. Caso contrário, o que subir à terra de Sião não será considerado mordomo prudente. Isso também é um exemplo, né? E aí finaliza a revelação aqui. Então, aqui essa parte falou novamente sobre esse certificado, sobre essa recomendação aqui ao Senhor, tá bom? Então, rapidinho aqui, eu comparei essa parte com a recomendação para o templo, né? Se nós não temos uma recomendação para o templo, também nós não podemos entrar. O que se faz para ter uma recomendação para o templo? A gente vai passar por entrevista em questão de dignidade, se estamos guardando a palavra de sabedoria, a lei da castidade, né? Cumprindo com nossos papéis também, né? Com a família e com a sociedade, tá bom? Se guardamos o dia do Senhor e assim por diante. Então, para obter uma recomendação, eleva-se o padrão ali, né, da nossa dignidade, é isso. Então, da mesma maneira, para nós entrarmos no céu também, né, nós devemos ter um padrão de dignidade melhor, vamos nos esforçar. Claro que é por meio de Jesus Cristo, que é por meio da graça de Jesus Cristo, de sua expiação, que nós somos perdoados de nossos pecados para entrar no reino de Deus. Mas isso não significa que não temos que nos esforçar a nos tornar como Ele é, né? O próprio Senhor fala, eu sou santo, então sede santos, tá bom? Então, Ele quer que nós nos tornamos santos como Ele é. Então, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.